Então, tá Pai bom. amado, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Obrigado, Deus, pela maneira que o Senhor tem trabalhado em nossas vidas, Deus, e nos ensinado tanto mais sobre o Senhor, sobre o Teu amor, sobre a Tua bondade, sobre o Teu poder. Nós queremos lhe agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Queremos te agradecer mais ainda, Deus, por estarmos crescendo em intimidade contigo, porque esse é o nosso maior propósito, te conhecer, Deus, estarmos rendidos a fazer tua vontade. Muito obrigada por isso. Obrigado por esta reunião de hoje, que teu Espírito Santo conduza cada um de nós a aprendermos mais e mais sobre ti. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Hoje, essa semana passada, eu vi algumas postagens acerca de batalha espiritual. E eu sei que isso daí, dentro do contexto, né, da palavra, ela tinha uma conotação totalmente diferente no meu coração do que hoje eu entendo dentro da nova aliança. E aí eu comecei a meditar, e o Senhor foi falando algumas coisas, e daí como eu sei que é um assunto que muitas vezes existe ainda um ponto de interrogação em algumas coisas acerca dessa batalha espiritual, então aí eu comecei a falar com o Senhor, e o Senhor foi me mostrando, né, coisas práticas para nós enxergarmos, termos consciência e agirmos para sairmos desse negócio de nós acharmos que nós estamos batalhando com um inimigo que é mais poderoso do que o nosso Senhor Jesus, ou mesmo hoje mais poderoso do que nós em Cristo. Lembrando que ele não é poderoso se nós estivermos em Cristo, né? E então, a palavra onde o Senhor me deu, né, que foi Efésios 6, que é a armadura de Deus, eu vou ler na versão Passion, tá? E ela é bem longa, então, assim, se a gente vê que vai estender demais a palavra, a gente pode até dividir em duas vezes, tá? Mas se eu chegar num ponto lá e as irmãs acharem que é bom parar para a gente continuar a reunião, tudo, daí as irmãs falam e a gente divide. Mas eu vou tentar, assim, ser o mais, assim, objetiva nesse sentido, porque ela não é um bicho de 7 cabeças que nem eu imaginava, né, anos atrás. Era uma coisa prática e a gente precisa escrever correto isso dentro do nosso coração, tá? Então, eu vou ler Efésios 1 e fala assim: agora, meus amados, eu reservei esta verdade mais importante para o fim. Seja você sobrenaturalmente infundido com a forte verdade através da sua união vitalícia com o Senhor Jesus, permanecendo vitorioso com a força do seu explosivo poder que flui dentro e através de você. Coloque o conjunto completo da armadura de Deus já providenciado para que você esteja protegido nas suas lutas contra as estratégias malignas do acusador. Seu combate corpo a corpo não é contra seres humanos, mas nos mais altos principados e autoridades que operam em rebelião debaixo do reino celestial. Porque eles são uma poderosa classe de demônios, de deuses e espíritos maus, que mantém este mundo escuro em escravidão. Por causa disso, você deve usar toda a armadura que Deus já providenciou, e assim estará protegido nos confrontos com o difamador ou caluniador, porque você está destinado a se posicionar e a levantar-se como vitorioso. Coloque a verdade como um cinto para te fortalecer e para que você se levante em triunfo. E a santidade e justiça como uma armadura protetora que cobre o seu coração. Posicione-se e levante sobre os seus pés em alerta, e aí você sempre estará pronto para dividir e espalhar as bênçãos da paz, o Evangelho. Em toda batalha, tome a fé como um escudo que te envolve,
porque ele é capaz de extinguir as flechas inflamadas do maligno que vem até você. E abrace o poder da libertação completa da salvação como um capacete para proteger seus pensamentos das mentiras. E pegue a mais poderosa e afiada espada do Espírito, que é a palavra falada de Deus, e ore apaixonadamente no Espírito. Bom, a primeira coisa que veio no meu coração para a gente tratar é que por que o Senhor colocou toda essa armadura para tratar acerca da batalha espiritual? Porque naquela época era muito fácil falar com o povo de Deus, porque o povo de Deus ele estava sujeito às leis romanas. E os soldados romanos, eles tinham todos os paramentos com as armaduras quando eles iam lutar, né? Então, numa batalha, o soldado, ele precisa estar com as armas certas para poder vencer o inimigo. E a armadura, ela era usada para cobrir todos os órgãos vitais do soldado, para ele não ser atingido em nada que o levasse a sangrar até a morte, e para que ele estivesse de pé na batalha para conseguir vencer essa batalha. Então, essa armadura que o Senhor fala para a gente, né? Travou só para mim? Não, para mim também travou. Travar também. Para mim travou aqui também. Amor, travou o seu. Só um minutinho aí. Não, você começou essa parte aí. Agora. Voltei. Tinha caído, né? Então, vamos lá. Então, eu coloquei alguns tópicos que o Espírito Santo foi me falando para a gente ser prático na questão de saber que essa batalha espiritual, ela já foi vencida em Cristo Jesus. Mas a nossa postura diante das situações que se apresentam como batalhas é que vão fazer a diferença na nossa vida, tá bom? Então, a primeira coisa que o Senhor falou, nós já estamos cobertos da cabeça aos pés pelo Senhor Jesus. Porque a palavra fala lá em Colossenses 3:3 que nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Então, quando o inimigo ele intenta contra a nossa vida, e nós vamos ver que como ele está hoje, né? Ele não é mais aquele que, como é que fala, tinha a chave do inferno e da morte. Jesus já tomou dele isso daí, né? Então, assim, quando a gente entra numa batalha, nós precisamos ter a certeza de que nessa batalha nós não entramos sozinhos, a gente entra mais do que vitorioso, porque a vitória já foi conquistada por Jesus na cruz. É como se nós fôssemos os soldados que só entram para pegar o troféu do negócio, porque a batalha foi, como é que fala? Foi toda feita por outra pessoa. Só que como nós fazemos parte da equipe vencedora, o troféu também nos pertence. Foi assim que Jesus fez por nós. Jesus, ele batalhou no nosso lugar, venceu no nosso lugar e entregou o troféu para a gente. Então, em toda a batalha que nós entramos em Cristo, nós já temos a vitória. A gente não entra para perder. Nós já entramos com a vitória. Existe o processo que nós vamos passar, mas o fim é a vitória. Aí a segunda coisa, essa armadura que ela já nos pertence, porque ela nos foi dada em Cristo Jesus. A armadura. E aí, com essa armadura, nós vamos entender que, assim, existe uma grande diferença entre nós hoje e o inimigo das nossas almas, o diabo. Por quê? Porque o Senhor Jesus conquistou
toda a armadura para nós. Ele fala, né, que nós estamos vestidos com veste de salvação, mas ele dá uma ordem para nós. Ele fala para nós nos revestirmos da armadura de Deus. Ele dá essa orientação para nós. Por quê? Porque hoje e o diabo foi exposto, né? Então nós vamos ver isso daqui na palavra. Em Lucas 11:21 fala assim, é uma parábola que Jesus está contando, né? Ele está ensinando a palavra, e dele fala assim, quando o valente ele guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto ele tem. Mas sobrevindo o mais valente, ele está dizendo do próprio Senhor Jesus, do que o primeiro, e vencendo, tira-lhe toda a armadura. A armadura do inimigo foi tirada lá na cruz. Tira toda a armadura em que ele confiava e reparte os seus despojos. O diabo, quando ele viu que Jesus estava lá na cruz, ele achou que tivesse despido Jesus de toda a armadura, né? Como se ele tivesse exposto Jesus, né, ao vitupério, como ganhando a batalha, né? Vencendo a guerra, na verdade, não a batalha, né? Vencendo a guerra. A palavra fala, inclusive, que literalmente Jesus foi exposto, né? Porque lá em Lucas 23:34 fala assim, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo suas vestes, lançaram sortes. Então, no literal, Jesus ele ficou exposto mesmo, ali na cruz. Tudo dele foi mostrado, né? E diante disso, o diabo, que ele fez? Ele creu que essa exposição na cruz, que era a pior morte que existia, né? Maldito era aquele que era colocado na cruz, ele teria vencido essa guerra. Mas, na verdade, na ressurreição, a palavra fala que o Senhor levou cativo o cativeiro, e ele diz na palavra que ele pegou as chaves do inferno e da morte, que estavam na mão do diabo. E lá, em Colossenses 2:14 e 15, fala exatamente como, então, o diabo foi exposto. E agora, a armadura que ele tinha antes, porque ele era o primeiro valente, agora ele não tem mais nada. Ele não tem mais armamento nenhum com ele. Colossenses 2:14 e 15. O Pai cancelou o registro de todas as acusações que eram contra nós, removendo essas acusações e pregando na cruz. Deste modo, desarmou os governantes, está falando do inimigo, e as autoridades espirituais, e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Então, hoje, o inimigo, ele não tem arma nenhuma. Lá em João, fala que o Santo da verdade, ele quer nos convencer do pecado, justiça e juízo, e no juízo... Renata, está travando muito. Está picotando no... É a minha... Agora travou de vez, pelo menos para mim. Para mim também travou. Não ouço nada. Ela vai mudar de lugar aqui, ela vai mudar. Tá no Wi-Fi, vai pôr no 4G para ver se melhora aqui. Tá bem. Vê se voltou. Voltou. Tá. Se travar, vocês me avisam, tá? Tá Não bom. deu para entender nada? Onde que vocês ouviram? Até onde ouviu? Vocês ouviram que o inimigo hoje, ele já não tem mais arma nenhuma? Ele está despido de arma? Sim. Colossenses 12:14 e 15 fala sobre isso. E confirma quando o Espírito Santo da verdade, Jesus falou que ia enviar, ia convencer, nos convencer de que o príncipe desse mundo já está condenado, já foi condenado. Então, a pessoa que é condenada, ela não tem mais arma para lutar contra nós. Então, hoje, a posição do inimigo
ela não é a posição que existia antes. Tá. Não é a posição que ele tinha antes de Jesus morrer na cruz. Ele hoje está despido, a palavra fala, porque Jesus, ele expôs o inimigo quando ele cravou o nosso pecado na cruz, porque era isso que nós tínhamos contra nós, estarmos apartados de Deus por causa do pecado. E isso não existe mais, né? Foi cravado na cruz. O preço já foi pago. Daí a segunda coisa, então, o primeiro entendimento da gente é saber que o inimigo, ele não tem mais armas dele contra nós. Hoje, quando nós falamos em batalha espiritual, e nós engrandecemos uma batalha, nós é que estamos entregando na mão do inimigo alguma arma. É como se eu devolvesse para ele, se eu acredito que ele é poderoso, é como se eu devolvesse para ele a arma para ele me atacar. A segunda coisa que o Senhor me falou é que o diabo é o príncipe deste mundo. Mais uma vez, a gente vai ver como nós não estamos batalhando com essa força que muitas vezes ela aparenta existir para nós. Por quê? Porque ele é príncipe deste mundo, mas nós não somos deste mundo mais. Nós somos comprados por bom preço, e a palavra fala que nós não somos deste mundo. Isso está lá em João 15, 19, e está também em João 17, 16. A terceira coisa é que a palavra aqui que nós lemos lá de Efésios 6 fala que os principados e as potestades, elas operam em rebelião debaixo do reino celestial. E nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus. O inimigo não está na mesma altura que nós. Nós somos tirados deste mundo já. Fala assim, ó, está lá em Efésios 2:6. Nós estamos assentados nos lugares celestiais. O Senhor nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez nos assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, nós não estamos nem na mesma posição dele, está abaixo de nós. Ele é príncipe deste mundo, nós não pertencemos mais a este mundo, e ele não tem mais armas dele contra nós. Nós não podemos dar armas para ele, mas ele não tem mais armas contra nós. Porque toda a arma que ele tinha contra nós, que era a rebelião que tinha acontecido, ela foi cravada na cruz, Jesus Cristo pagou o preço. Certo? Mais uma coisa que a gente tem que ter muito firme no nosso coração. Não tem batalha de Deus com relação ao diabo. Deus é criador, o diabo é criatura. Nunca o inimigo vai, como é que fala? Chegar perto daquilo que Deus é, porque Deus é criador. Deus não, e o diabo é criatura, e a palavra ainda diz que o inimigo, ele vai ser extinto, ele vai acabar com um sopro da boca de Jesus, está lá, 2 Tessalonicenses 2:8. Então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vida. Então, ele já está condenado. Embora hoje, ainda no mundo ele opere, por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Mas nós não somos mais deste mundo, então, as batalhas que nós temos, nós não existe arma do inimigo que venha contra nós. O que nós temos que fazer é não dar arma para ele. As estratégias que o inimigo usa hoje são os nossos inimigos da fé. Ele usa duas coisas, o inimigo. Ele usa a dúvida e o medo.
Ou seja, ele faz truques e barulho para nós, dentro do nosso coração, nós entendemos de forma errada. E aí nós entramos em dúvida ou em medo. O que que a dúvida faz? A dúvida põe em questão a nossa identidade. E é uma coisa que nós temos que resolver isso, porque nós somos de Jesus. Nós somos filhos de Deus. E a outra coisa que é o medo, o que que o medo faz no coração da gente? Faz nós questionarmos a bondade de Deus. Será que Deus vai responder essa minha oração? Será que Deus ouviu o que eu pedi? Então, o medo, o que o inimigo usa hoje são truques, porque ele é como um leão que ruge ao derredor, buscando a quem ele possa tragar. O que é isso? Ele faz barulho. E esse barulho é ou dúvida ou é medo. Então, não pode haver dentro do nosso coração a dúvida de que Deus é bom, de que Deus me ama, e tudo que diz respeito ao reino dele e a nós no reino dele, vai muito bem. É isso que ele quer para a nossa vida. E quem nós somos em Cristo, e a dúvida da identidade. E aí, então, o Senhor vem e ele nos convida para nós enfrentarmos ou dúvida ou medo com toda a armadura de Deus. E cada parte dessa armadura que nós vamos ver agora, ela vai cobrir uma área do nosso corpo, né? Da nossa alma, mostrando que nós estamos guardados, plenamente guardados em Cristo Jesus. Então, nós vamos começar com o primeiro, né? O primeiro é o cinto da verdade. Por que que essa armadura ela é importante na nossa vida, né? Por que que o Senhor ele dá orientação assim, ó, revestivos de toda a armadura de Deus, né? Porque essa armadura, ela vai nos dar a consciência de que já está disposta para nós tudo o que nós precisamos para nós andarmos em vitória. Mas a gente só vai andar em vitória se usar. Se um soldado ele entra na batalha e entregam para ele uma armadura, mas ele decide não usar, ele vai enfrentar a flecha, ele vai enfrentar dardo, e ele pode morrer. Então, a orientação que Deus nos dá é assim, ó, em toda batalha que você tiver, e que não é contra carne nem sangue, não vai ser contra outro ser humano, não vai ser contra sentimento de outras pessoas, né? Uma coisa que a gente tem aprendido é assim, você não, por exemplo, vou dizer assim, a pessoa te provocou em alguma coisa. Se nós ficamos com raiva, a raiva é questão nossa, não da outra pessoa. É uma questão do nosso coração. Porque se nós não dermos importância para aquilo que nós ouvimos da outra pessoa, nós não vamos ficar com raiva. Então, a raiva é uma questão do nosso coração, não do que a outra pessoa provocou. A gente tem escolhas que nós devemos fazer. E essa armadura, o Senhor fala assim, escolha colocar a minha armadura. Escolha se revestir da armadura. Para quando você for para a batalha, você saber que você está do alto da cabeça à planta dos pés, todinho, revestido, entrando para vencer. A vitória, ela é a verdadeira. Ela é a verdade na nossa vida. E aí, cada parte dessa armadura vai dizer respeito a uma parte do nosso corpo que vai falar do espiritual. A primeira é a verdade. O que é isso? A palavra fala para nós colocarmos o cinto da verdade. O cinto ficava no lombo, né, do soldado. O lombo cobre os rins. Espiritualmente falando, qual é a função do rim como órgão? O rim filtra o sangue do corpo, inclusive aquilo que vai passar pelo coração. Quando a gente passa isso para a parte espiritual, o que o rim é espiritualmente falando? Ele vai filtrar
tudo que é sujeira, tudo aquilo que é coisa nociva que pode passar para o nosso coração, que pode entrar no nosso coração. O que vai guardar a vida da gente? A verdade. A verdade, que é a palavra de Deus, que é Jesus, vai nos guardar de nós deixarmos entrar no nosso coração aquilo que é nocivo, aquilo que vai nos colocar em dúvida ou em medo. A outra é falar sobre santidade e justiça. Fala assim, ó, tenha santidade para proteger o seu coração e a justiça. Porque diante do Senhor, nós já somos vistos por Deus o Pai como santos e irrepreensíveis. Está lá em Efésios 1:4. Ele fala assim, ó, que mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e escolheu em Cristo Jesus para sermos santos e sem culpa nenhuma diante dele. Então, embora nós tenhamos muitas falhas, o olhar de Deus para nós é um olhar daquele que nos enxerga já santos e irrepreensíveis. Então, aqui é o quê? É a guarda do quê? Do nosso coração. A santidade e a justiça vão guardar o nosso coração do quê? Das mentiras. Terceiro, os pés. A palavra fala para calçar os pés com a paz. Se nós tivermos paz em nós, é o que nós vamos espalhar. Se nós vivemos em guerra, nós vamos espalhar a guerra. Aquele que tem ira, espalha a ira. Então, o Senhor diz para nós termos paz na nossa vida. E por que isso é nos pés? Porque a palavra fala que são bem-aventurados os pés daqueles que anunciam as boas novas, daqueles que levam o evangelho da graça, daqueles que fazem ouvir nos montes que o nosso Deus reina. Isso está lá eu vou achar aqui, Naum 15. E que monte que é esse? Né? Fala que sobre os montes anuncia as boas novas. Então, nós temos que ter paz na nossa vida. A paz do Senhor Jesus, que vai além do entendimento. O monte é o Monte Sião, porque só a graça, só quando nós estamos debaixo da graça, é que nós conseguimos trazer para os outros as boas novas. A graça anuncia as boas novas. Quarto, o Senhor fala para nós tomarmos o capacete da salvação, que é o poder de libertação completo para proteger os nossos pensamentos da mentira. E aí, muitas vezes, a gente se preocupa com o que está na nossa mente. Mas hoje nós já temos o entendimento de que é aquilo que é registrado no nosso coração que é levado para o nosso pensamento. Então, os pensamentos são pensamentos do nosso coração. Então, um coração guardado, guarda a mente. Então, o capacete da salvação, ele vai proteger de que esses pensamentos, que são obra de mentira, de dúvida ou de medo, eles fiquem instalados. O homem, ele tende a pensar naquilo que é importante para ele, certo? Então, os nossos pensamentos, por isso que a palavra fala que nós levamos nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Onde estavam os pensamentos de Jesus? Na obediência dele ao Pai, naquilo que ele vivia com o Pai. Ele obedeceu. E nós recebemos o fruto dessa obediência na nossa vida. Ele pagou o preço dessa obediência. E nós recebemos o fruto desse preço que foi pago pela obediência de Jesus. A gente pode usufruir dessa obediência de Cristo. Então, a nossa mente tem que ser levada cativa a como Jesus viveu. Naquilo que ele já venceu por nós. Amém? E aí nós temos os dois últimos, que são o escudo da fé
e que está intimamente ligado à palavra do Espírito, né? A espada do Espírito. O escudo que nos envolve totalmente, de que maneira? O escudo da fé ele vai nos envolver totalmente se ele estiver junto com a espada do Espírito, porque a fé ela precisa ser declarada. Como que nós sabemos que a gente tem o escudo da fé na nossa vida? Quando nós declaramos a nossa fé, e a nossa fé é declarada, é a palavra de Deus falada por nós. É o que a Passion diz. A Passion fala assim, que a gente deve... Fala assim, quer ver? Vou ler de novo, só para a gente guardar. Fala assim, ó. Deixa eu achar aqui. E pegue a mais poderosa e afiada espada do Espírito, que é a palavra falada de Deus. Então, quando nós declaramos a palavra, nós estamos o quê? Manifestando a nossa fé. Por isso que o escudo da fé, que é vamos dizer, a palavra fala assim, tomai sobretudo o escudo da fé, porque esse escudo, ele ia da parte eu acho que era da metade da cabeça, ficava só o olho que ele conseguia enxergar, era até quase os pés o escudo que eles tomavam, ele era muito grande, né? Na altura dele. E o escudo da fé era o quê? A defesa. Mas junto com ele, numa mão estava o escudo da fé, e na outra estava a espada, que é o ataque. A gente se ataca e defende quando os dois estão juntos. A fé ligada à palavra declarada de Deus. Amém até aí? Ó, o que eu creio é o que faz o registro dentro do meu coração. E por isso eu preciso falar aquilo que eu creio. Porque aí os truques do inimigo, que são aqueles truques que vão causar dúvida no meu coração, gerar medo, eles são apagados. Todos os dardos inflamados do maligno são apagados. Bom, para finalizar, assim, para a gente fazer um fechamento, né? O que significa, então, a batalha espiritual do nosso dia a dia hoje? Ela diz respeito àquilo que está dentro do meu coração. O foco dessa batalha é o meu coração. Se eu creio certo, eu vou viver a verdade. Agora, se a minha crença é distorcida, essa distorção vai ocupar lugar no meu coração, impedindo que a verdade entre. E aí eu vou fazer uma comparação para a gente finalizar, para a gente ter essa imagem de como isso acontece, dessa distorção, quando a gente tem uma batalha para enfrentar. Sabe aquele lugar lá em São Paulo, né? As mais novas talvez nunca tenham ido, mas os mais velhos já foram, mas vocês já ouviram falar aquela sala dos espelhos que existia em São Paulo, eu nem sei se existe mais, mas existia. Uma sala dos espelhos. Um espelho você se colocava na frente, você ficava totalmente magro, o outro você ficava torto, o outro você era magro em cima e parecia um botijão de gás embaixo. Quando, às vezes, você ficava com o braço totalmente distorcido e o resto do corpo normal. Era assim, você andava pelos espelhos, os espelhos todos distorciam a imagem. Então, eu vou fazer uma comparação de como acontece essa batalha, esses truques do inimigo, como que ele age, como se ele fosse a questão dessas imagens nos espelhos, tá? O espelho, em si, ele não tem poder nenhum. Ele pode brincar com a nossa imagem, mas ele não tem poder nenhum. Agora, o problema não é nós vermos no espelho uma imagem distorcida. É nós começarmos a acreditar e a considerar que essa distorção é a verdade, e escrevermos essa distorção no nosso coração. Quando essa imagem distorcida, ela entra no nosso coração, ela vai impedir que nós venhamos viver
aquilo que é a verdade. Então, essa batalha, ela já está vencida por Jesus. Ela já foi, o Senhor já nos entregou a vitória. Mas nós precisamos guardar o nosso coração e não deixar que entre nenhum ataque, nenhum truque do inimigo, no sentido de nós duvidarmos, termos medo e gravarmos imagens distorcidas no nosso coração. Amém? Vou deixar aberto para vocês, então, para falarem, para acrescentarem. Se tiver alguém com dúvida, queira perguntar, tem mais gente aqui também para responder. É que eu não enxergo se tem mão levantada ou não. Tem alguém que está com computador para poder passar para a gente? A Roseli está com computador, tá? Então, se tiver alguém, Roseli, que queira falar, você fala, mostra. Lembrando que a gente está aqui uma para acrescentar na vida da outra. Então, vocês têm testemunhos, vocês têm coisas para falar que vão acrescentar. E é importante a gente saber, assim, aquilo que foi entendido, que não foi, o que a gente precisa, como é que fala? Se tem alguma coisa que ficou em dúvida, ou que alguém queira acrescentar alguma coisa. A Fabiana. Então, vai lá, Fabi. Boa noite, meninas, tudo bem? Essa palavra hoje, ela mexe muito comigo, sabe, Rê? Porque eu acho que eu luto contra essa imagem distorcida, por assim dizer, né? A minha vida inteira, né? Mas hoje, né? A essa altura, assim, da minha vida, 51 anos, separada, tenho um filho, né, de 16, e estou passando por uma situação financeira muito difícil, né? E o que acontece? Eu vivo esses... Eu não sei se vocês vão me entender, mas sabe, altos e baixos, assim? Eu me sinto como se eu estivesse numa montanha russa ou nessa sala de espelhos, que eu me lembro bem da minha infância, essa sala de espelhos, assim, sabe? Porque, ainda mais depois que eu entrei na sala profética, lá no curso, eu estou até estudando a questão da identidade, né? E foi muito bom, assim, eu sei que, por exemplo, eu tinha uma definição assim, eu tenho, que propósito que eu tenho? Eu tinha uma definição que não era bem clara, né? E aí, depois que eu vi lá, quer dizer, qual que é o meu propósito? Eu sou filha, né, de um pai que me ama, né? E, enfim, o que eu quero dizer, assim, que eu vivo muito nessa... Eu queria... Como que eu vou dizer? Não é perguntar, mas eu queria aprender, não sei se também é essa palavra, a lidar com principalmente os baixos, né? Os dardos, assim, porque, por exemplo, eu vou falar foi ontem que teve a live do Polinário, né? Eu não lembro o nome dele, não sei se foi ontem, se foi sábado, não lembro. E ele até teve uma profecia lá para mim, tudo. E foi muito bom, porque, assim, era de encontro mesmo que eu precisava ouvir. E aí, assistindo também a live, eu estava me sentindo, assim... Como que eu vou dizer, meu Deus? Não sei se a palavra é amada. O que eu quero dizer é que eu tenho muitos conflitos comigo mesma, sabe? Principalmente nessa fase que eu estou passando, que... assim, eu sinto vergonha, por exemplo, do meu filho, né? E eu sei que isso eu estou permitindo que o diabo ataque a minha mente, não é isso? Eu estou permitindo, porque não é isso, né?
Eu não tenho que sentir vergonha porque eu não estou trabalhando, porque eu não estou tendo uma renda agora, porque eu acho que eu não sou a única que esteja passando por um momento difícil. Eu não tenho que ter vergonha do meu filho, por exemplo, por isso, sabe? Eu não tenho que me sentir inferior, por exemplo. Aí eu lembro do meu ex-marido, e aí vem a imagem assim do meu filho também, porque eu não tenho. Mas eu me vejo, eu sofro com isso, sabe? E isso me abate, me deixa abatida, me deixa às vezes sem forças, entendeu? Para lutar. E aí eu me vejo, como eu me vi hoje, ontem, até que um irmão ou uma irmã, não me lembro quem, falou para mim assim, porque eu falei, eu quero muito ouvir a voz de Deus, eu quero ter essa intimidade com Deus. Aí eu entendi assim, que eu tenho que falar menos e ouvir mais, né? Porque às vezes eu vou conversar com o Senhor e eu falo muito, e assim, eu quero entender, eu peço ajuda, eu peço direção, eu peço orientação. Aí eu decidi que ontem e hoje eu não ia ficar pedindo, né? Eu só ia falar, Senhor, fala comigo, né? E acalma, assim, o meu coração, porque eu não sei, assim, o que fazer mais, entende? Quer dizer, eu sei que eu tenho que continuar lutando, né? Continuar batalhando. Mas, assim... Ai, muitas vezes eu me vejo nesses espelhos, assim, distorcidos, sabe? E não é porque eu não conheço Jesus, não é porque eu não... Eu já entendi, estou começando, né? Eu estou começando a entender melhor a minha identidade, eu estou começando a sair da religiosidade, eu estou começando a entender que eu não tenho que... Como que eu vou falar a palavra para... Eu não tenho que... Porque eu escutei muito, né, da igreja que eu ia, assim, que eu tenho que fazer algo. Eu esqueci a palavra agora, que eu ouvia muito. Para merecer. Não é isso, mas assim, quais são as suas obras? Acho que é isso, né? Você tem que fazer... Qual a obra que você está fazendo? O que você está fazendo, né? Então, assim, e eu tinha muito isso, eu falava, não estou fazendo nada, né? Eu só creio, eu tenho fé, eu amo Jesus, né? Ele é a minha vida. Eu não tenho vida sem ele, né? E sempre foi assim a minha vida inteira. Só que agora eu estou entendendo assim que não, eu não tenho que ter. A obra é Jesus em mim, né? É que Sim. eu desperte, como que é? Eu não sei falar como tem que ser, sabe? Eu tenho, quando eu fico assim, no jeito que eu tô agora, eu tenho um pouco de dificuldade de expor, assim, né? Em palavras os meus sentimentos. Mas eu acho que deu para vocês entenderem, né? Sim. Eu nem ia participar da reunião hoje, sabe? Porque eu falei, eu não tô bem. Mas eu falei, não, peraí. Eu preciso. Como que a gente se fortalece? A gente se fortalece aqui, né? Umas com as outras, na palavra, não é assim? Ah, é isso, gente. Eu só queria falar isso. É muito bom estar aqui. Nem sei se eu falei algo coerente, né, com o que foi falado, Falou, mas sim. Falou. é do meu coração, assim. O que me fortalece hoje é aqui. São vocês, assim, os irmãos, né? Porque eu não estou indo na igreja física, sabe? Porque eu não sinto vontade, entende? Mas eu tenho vontade de estar aqui, de ler os testemunhos, de estar em reunião aqui com vocês, entende? É isso. Sim, porque são os irmãos, né? O É, Marcelo levantou a mão. Ia falar. Fala, paz, Senhor, para todas as irmãs aí, né? Acho que o Samuel também tá aí, né? Tem mais um irmão aí, se não me engano. Mas aí, se a Fabiana me der de verdade, eu gosto sempre de tomar cuidado, porque a vida de cada um é especial para Deus em primeiro lugar, né? Então, nós temos um valor, esse valor, né, ele terrenamente é inestimável, não dá para estimar. O que dá para estimar é que fomos comprados pelo sangue de Jesus.
Então, Fabiana, existe aí, você estava falando, existem várias coisas no nosso coração que atrapalham a nossa caminhada. Uma delas é que nós somos geral. Nós fomos criados vendo a Disneylândia, né? Mundo perfeito da Disney. Então, a princesa, o príncipe, o cavalo branco, né? Então, essa perfeição. E a gente se cobra muito nesse perfeccionismo que a gente tem que estar só lá em cima. Então, esses altos e baixos, todo mundo na face da Terra passa. Esse é o primeiro ponto, né? E aí você falou alguma coisa sobre o propósito. O propósito que... O nosso chamado propósito, né? Até um rapaz aí chama Alessandro Vilas Boas, ele traz uns louvores, tudo, né? E eu comecei a ler um livro dele um tempo atrás, e logo no começo ele fala assim, nosso propósito maior para nos relacionarmos com Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Então, esse é o segundo ponto, né? Para ter esse relacionamento, né? E estou falando bem rápido. E terceiro, você falou assim, o que eu faço, né? O Ryan, ele pega e fala assim, de você pegar um dia todo só para louvar Jesus, né? Só, Jesus, eu te amo, te agradeço pela tua salvação. Hoje eu falei com uma pessoa, até tia da Renata, e ela estava comentando assuntos, né? Ela é católica, né? Só para... Aí o entendimento dela, assim, em palavra, né? Ainda não tem assim, um grande alcance. Mas eu tentei falar na linguagem dela, que ela estava passando por problema com o filho dela, e eu falei para ela assim, né? Eu tenho liberdade de chamar. É tia da Renata, mas eu chamo ela de tia. Eu falei, tia, a senhora quanto mais, né? Esse aí que a minha Renata aí falou, né? Renata Dávila. Quanto mais você olhar para Jesus, mais vai haver transformação no seu coração. Então, quando você vê o quão grande é Jesus, o quão grande ele, né, toda essa armadura de Deus, né, capacete de salvação. Quem que fez a salvação? Jesus. Então, me aproprio da salvação. Quem que é a justiça? Jesus. Me aproprio da obra na cruz, né? Quem que é a verdade? Jesus. Tudo é Jesus, né? Então, quanto mais você por exemplo, se você, né, se eu mexo com bastante, vou lavar pia, prato, né? Para lavar prato, eu tenho que pegar no detergente, para colocar detergente no prato, mas o detergente fica na minha mão, né? Então, vou fazer uma comparação simples. Imagine que o detergente é o louvor, né? Então, quanto mais você mexer com o louvor enche o teu coração. Então, o que foi ensinado nas religiões, as religiões ensinam que tudo você tem que fazer algo, né? E existe muito, já fui em várias instituições, e muitos usam essa persuasão para chegar no ponto para dizer para as pessoas que elas não fazem nada, e a única coisa que elas podem fazer, já que vocês não fazem nada, nós somos missionários, nós somos pastores, nós somos evangelistas, então contribua aqui, traz seu dinheiro aqui na frente e deixa no altar, entendeu? Isso é uma técnica de persuasão, entendeu? Então, no mundo, eu fiz comunicação social, então eu percebo essas técnicas de marketing, técnicas de venda. Então, o primeiro fato é falar que, né, você não é completo. Foi a primeira fala do diabo para Eva. Você não pode lá deturpar a palavra. Deus sabe que a hora que você comer da árvore, você vai completa. Trocando em miúdos, Satanás falou para Eva, olha, você pensa que você é completa, mas você não é completa. Então, para você ser completa, você precisa comprar isso aqui de mim. Né? Na verdade, nem era do Satanás, né? Nem era do Lúcifer. Nem pertencia, mas ele estava fazendo uma propaganda, porque, na verdade, a hora que a Eva fosse lá comer do fruto, ela ia ser, junto com Adão, ia ser destituído da glória de Deus. Então, já que Satanás ele não pôde, ele foi destituído e ele não tinha mais acesso a essa glória de Deus, então aqueles que são alvo, né, somos nós da salvação, ele quis rebaixar.
Então, essas ciladas, né, que a Renata falou aí, né, do inimigo, ele vai, a mesma estratégia que ele usou com a Eva, ele quis usar com Jesus. A primeira coisa, identidade. Então, você não é nada, você precisa disso, você precisa daquilo, você precisa consumir isso. Então, né, eu tenho muitos livros aqui em casa e assim, eu fiz a EPS ano passado. Então, não entendi assim, né, falando por isso, assim, fica até, eu tomo cuidado de falar, eu fiz EPS, parece, né, ou os poucos escolhidos. Mas me serviu para muita coisa. A EPS serviu para saber que todos somos iguais, serviu para entender que todos somos filhos de Deus, que todos somos amados a Deus, todos podemos profetizar, todos nós podemos declarar cura, né? Então, essas coisas. E essa questão hoje nas instituições virou mercado, né? Agora eu vou lá ouvir a pregação do pregador X. É como se eu quisesse comprar a unção daquele pregador, né? Então isso fica, isso age no nosso emocional, né? Existe o processo límbico, né? No nosso emocional. Aquele cara profetiza. Eu quero, né? Na nossa cabeça, eu também quero profetizar. Então, aí acaba a reunião, o culto, temos os livros Como Profetizar lá no fundo. Só que a vida dele, ele não comprou livro para aprender a profetizar. Teve várias situações que ele viveu e que hoje ele profetiza. Então, a gente fica assim, a mensagem que chega até nós, né, é sempre a mesma. Você não é suficiente, você é inválido, você tem que comprar isso, comprar aquilo, comprar aquilo, comprar aquilo. E a gente fica atrás de tantas coisas, perdendo tempo. Então, talvez até a Renata já tenha trazido essa palavra, uma coisa só é necessária nas nossas vidas. É aquela história de Marta e Maria, estar aos pés de Jesus, ter esse relacionamento, né? Marta ficou falando para Jesus, fala para Maria também trabalhar. A gente tem que trabalhar na obra de Deus, tem que fazer, né? E o que Jesus fala assim, ela escolheu a melhor parte, que é querer estar junto ao meu coração. O discípulo lá, o João lá, ele quis estar perto do coração de Jesus. Então, quanto mais você exercitar, parece que é uma utopia que eu estou falando, mas não é. Quanto mais você exercitar, né? Jesus, eu te amo. Jesus, eu te agradeço pela tua obra na cruz, porque o Senhor se rendeu na cruz do Calvário, porque o Senhor se doou, né? Hoje aí ensino, talvez o Apolinário fala sobre isso, tem o Vinícius Leandro que fez EPS, o Ryan mesmo fala sobre ter esse tempo de você se imaginar com Jesus, né? Jesus te pegando no colo, né? Eu até falo assim que essa figura para a mulher é até mais fácil, né? Em partes. Então, Jesus te abraçando, Jesus te pegando no colo, como filhinha amada. Imagine Jesus falando palavras de amor para você, entendeu? Você é livre para imaginar o que quiser com Jesus, né? E você liberando essa palavra, esses louvores a Jesus, liberando a Jesus, porque de um lado, talvez no começo você sinta essa pressão. Eu vou estar com Jesus, mas tem um mundo lá fora lá que está fazendo pressão, me cobrando que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que gerar renda, que eu tenho que fazer isso. Então, esse primeiro tempo, né, é você com Jesus, você com Jesus, você com Jesus, né? E voltando na palavra que a Renata falou, é justamente isso, esse exercício, né, de você sim, entender da salvação, que Paulo na palavra fala que o justo viverá pela fé. E a nossa nossa caminhada cristã começa pela fé. A hora que você descobriu que Jesus Cristo é o Senhor, que você pode viver na eternidade, né? Nós dissemos sim para essa obra que Jesus fez. Então, nosso trabalho é dizer sim para toda a obra de Jesus. Então, nós dizemos sim para a obra da salvação, nós dizemos sim pela obra de verdade, dizemos sim para a justiça, né, que Jesus concedeu a nós. Nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Então, esse é um exercício, entendeu? Aí fazer uma representação. É como se você fosse colocar tipo, uma garrafa de vidro, você coloca lá 10 centavos. 10 centavos numa garrafa de vidro lá de 5 litros, não representa nada.
mais 10 centavos, mais 10 centavos, mais 10 centavos. Daqui a um tempo, aquele vidro vai estar cheio de 10 centavos e tem um valor lá considerável. Então, nas nossas vidas, quanto mais nós declararmos, até falo assim, que mais bem-aventurado dar do que receber. Essa palavra, ela se encaixa em várias situações. Uma delas é o quê? Mais bem-aventurado você dar louvor. Por que é mais bem-aventurado dar do que receber? Porque enquanto você estiver dando, você vai estar recebendo. Né? Então, volto naquele exemplo do detergente. Quando você mexe no detergente, né, para lavar o prato, o detergente está na sua mão. Quando você estiver louvando a Jesus, o louvor está enchendo o coração. Né? Eu faço eu sempre falo, uma vez eu li um livro chamado Psiquiatria de Deus. E lá fala sobre meditar no Salmo 23. E era na oração do Pai Nosso, o Salmo 23, tinha vários, né? Mas o que marcou sobre o Salmo 23. Quanto mais você declarar, né, Jesus, né, o Senhor é meu pastor. Aí você imagina, né, ter já um exercício, já colocar aqui um exercício. Você imagina, pega esse trecho da palavra, que é mais fácil para a gente exercitar a imaginação. Aí você olha para Jesus, imagina ele como pastor, você como uma ovelha. Então, Jesus é o pastor. Imagina ele com aquelas vestes brancas, reluzentes, ele te abraçando. Vem aqui, ovelhinha Fabiana, vem aqui, que saudade de você. Aí Jesus te abraça, passa a mão na sua cabeça, põe óleo sobre a tua cabeça. Você sabe quanto que eu sou amado? Imagina Jesus fazendo essa pergunta para você. Você sabe quanto você é amada minha? Aí fala assim, não sei, Jesus. Né? Vai criando esses diálogos, né? Não sei, Jesus, mas você é amada. Né? Então, aí imagina Jesus, olha aqui, Fabiana, olha que graminha verdinha para você, preparei para você, que é os pastos verdejantes. Olha quantas graminhas verdes, você vai te alimentar. E aí depois você imagina lá as águas tranquilas, mansas, né? Até falo que esse Salmo 23 é a primeira parte que você tem que meditar, porque a segunda parte é a parte do homem, né? Então, medita nessa parte, Jesus te pegando no colo, Jesus te levando a pastos verdejantes. Jesus, ele não é só o provedor da provisão, não é só ele que fornece os pastos verdejantes. Jesus é o pasto verdejante. Né? Jesus ele não simplesmente fornece pão e alimento. Jesus ele é o pão da vida. Jesus não simplesmente fornece água. Jesus é a água viva. Né? Então, tudo é Jesus. Tudo é Jesus. Né? Então, até fala, a gente acompanha o Joseph Prince, ele fala, você pega o Velho Testamento, tudo é Jesus. O tabernáculo era Jesus, o propiciatório é Jesus, o cordeiro que foi morto é Jesus, né? Tudo é Jesus. O cajado de Moisés é Jesus. Tudo é Jesus. Então, quanto mais você liberar Jesus, 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 isso vai enchendo a tua vida, porque se a gente olha para a gente em um milésimo de segundo, a gente já se perde todo, porque nós, né, na nossa carne, a carne, pensamentos, a alma, ela é muito, assim, como se diz, ela não é concreta, não é palpável, não dá para você manipular, não dá para você manipular para você trabalhar. É como se eu quisesse ensacar ar, né? Você não ensaca o ar, né? Eu não tenho capacidade de pegar o ar, mas se eu abro, crio um recipiente, esse ar entra, entendeu? Então, na nossa vida, se nós olharmos para aquilo que a gente quer mudar, eu vou mudar meu pensamento. Aí a gente fica se esforçando, que a gente aprendeu na religiosidade. Eu tenho que mudar meu pensamento. O coach também. Muda teu pensamento, muda a tua mentalidade, e faz isso, e faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Você fica rodando. Meu Deus, aí você se sente mal. Meu Deus, estou fazendo de tudo e não consegui. Por quê? Porque entra a justiça própria. É nós querendo mudar a nós mesmos. E nosso chamado é para nós olharmos para Jesus. Esse é o exercício, né? A religiosidade você viu em algum tempo aí do passado. Hoje, né, o tempo que nós estamos vivendo, né, é para nós olharmos para Jesus. Então, quem viveu na religiosidade, às vezes tem gente que está até lá ainda na instituição, o fato aqui não é ficar, né, como a Renata já falou, descendo o rei quem está na instituição, quem não está, mas nós exercitamos, né? Cada uma que está aqui, né, que está aqui já tem tido essa consciência que nós precisamos exercitar esse relacionamento com Jesus, com a pessoa de Jesus, com o amor de Jesus, com tudo que ele fez na cruz do Calvário a nosso favor, né? Então, né, se você fala altos e baixos, não se preocupa. Você não tem que pensar em altos e baixos, você tem que pensar, né, em Jesus.
né? Porque o alto e baixo que é aquele negócio. Como que está meu desempenho, né? Igual o atleta. Como está meu desempenho? Hoje eu joguei bem. Hoje não joguei bem, né? Eu fiz, não fiz. Aí você fala, o que eu estou fazendo para Jesus? Né? Que é o que a instituição fala. Não está fazendo nada? Então dá aqui seu dízimo, sua oferta que a gente faz. Né? Eu estou falando isso porque eu já percebi isso em lugares que eu fiz. Né? Tem até um grupo que eu admirava, fui em 2020, eles são uma bênção, assim, de unção, tudo. Mas chegava num momento, começava uma persuasão de ficar pedindo dinheiro, eu falei, meu Deus do céu, né? Mas eu só quis relatar isso, porque isso da religiosidade todos nós somos que já sabemos, mas é só fato, assim, parece que vem a palavra, parece que a gente não presta, a gente não fez o suficiente para Deus, e você tem que fazer mais alguma coisa, e aí entra o coach é uma bênção, né? Desde que ele te deu, o coach não é a plataforma final, é para você pisar e avançar, né? E só que hoje nós temos aprendido essas ferramentas que você avançar para atingir o alvo é o relacionamento com Jesus, amém? Falei demais aqui, mas só para compartilhar, espero que seja palavra de bênção para a Fabiana, tá? A outra coisa que eu quero falar, né, no meu coração, desculpa aí me pegar esse pedaço, é sobre a profecia. Uma vez um amigo nosso falou assim, a profecia, ela serve para quê? Ela serve para te dar um direcionamento, né? Ela serve para te dar um direcionamento. Então, às vezes, a gente fica assim, né? Participa aí de grupos, tudo, aí fala, vai ter uma profecia para mim? Eu vou falar de mim, tá? Vai ter uma profecia para mim? Vai ter uma profecia para mim? Aí vem a profecia. Aí depois fala, puxa vida, e agora? O que eu faço com essa profecia, né? Então, é até uma questão assim, do emocional, né? É uma coisa de, tipo, sentir importante. Veio uma palavra para mim, né? Fui na IPS, o Ryan trouxe uma palavra para mim, né? Específico, né? Então, isso eu até fui confrontado lá, porque ele não trouxe palavra para mim, né? Então, puxa vida, o Ryan trouxe uma palavra para mim lá no IPS, né? Queria tanto que ele trouxesse. Então, fica aquela coisa do emocional, né? A gente ainda tem aquela ligação do pastor trazer a palavra e vir falar, eis que o Senhor te diz isso, você é amada, né? Enquanto aquele buraco no nosso coração não for tratado por Jesus, através do nosso relacionamento com Jesus, pode vir 1000 profecias e nada vai acontecer, né? Eu vejo você num campo dourado. Que lindo! Eu estou no campo dourado. E daí, né? Desculpa eu estar falando dessa forma, mas eu tenho percebido, né? Existia o grupo da IPS que a gente participava, tinham lá várias pessoas que participavam lá com profecia, tudo, etc. Esse grupo de IPS, sim, tem os alunos lá, mas nem tem mais essa parte de momento profético. Agora tem outro grupo, tem uma Maravilhosa Graça, que tem aqui, né, que é uma bênção, que tem a base dessa Maravilhosa Graça é a palavra, que tem profecia. Glória a Deus, graças a Deus por isso. Né? E tem outros grupos, né, do Apolinário, eu não participei de nenhum deles. Profecia é bênção? Sim, sem dúvida. Mas e aí? Vê a profecia para mim e daí? Né? Então, a nossa atitude hoje, eu estou falando de mim, o que eu consigo fazer nessa vida é buscar ter o relacionamento com Jesus, só. Eu não quero mais ficar fazendo curso e fazer curso disso, fazer curso daquilo, né? Eu já fiz muitos cursos na minha vida, antes de me converter a Cristo e depois que eu me converti a Cristo. Faz curso disso, faz curso daquilo, faz o curso de libertação, cura da alma. Agora é curso disso, é curso daquilo. Então, a gente fica atrás de curso, sendo que o principal, né? Hoje eu entendo que o que tem mais efeito na nossa vida é você ter relacionamento com Jesus. Eu estou falando isso, eu estou na caminhada, estou aprendendo, estou engatinhando, né? Não é porque eu fiz curso de GPS que eu já sei, ou outras pessoas, né? É um cuidado dentro desses grupos proféticos. Eu vou naquele grupo profético porque o fulano X fez EPS, fez isso, se graduou aqui, fez... Não é nada disso. Todos nós, de tudo que a gente tem aprendido, eu tenho aprendido o quê? Que todos nós somos iguais diante de Deus, Pai, de Jesus e Espírito Santo. Está disponível essa armadura de Deus que a Renata falou, e quanto mais você tiver esse relacionamento com Jesus, né, eu até poderia falar assim, né, o segredo é você louvar a Jesus, reconhecer Jesus, né, dar graça a Jesus porque Ele te ama, porque o Ryan já falou isso,
Ele ficava falando muito, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. Aí Jesus falou para ele assim, eu quero ouvir outra coisa de você. Ele falou, o que o senhor quer que eu ouvir de mim? Eu quero que você reconheça que eu, Jesus, te amo, né? Ser grato. Aí o Ryan começou, Jesus, te agradeço porque o senhor me ama, né? Isso é um louvor, né? Porque quem fez a obra do amor, ele nos amou primeiro, né? Então, tudo é Jesus, tudo se refere a Jesus, inclusive a nossa vida. Amém? Deus abençoe a todos. Já são abençoados que continuem na porção bendita do Pai.